Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tamires e aqui é o canal Aqui Lemos com Calma. E este é o vídeo sobre os livros do ano. O que eu li nesse ano? Eu li 14 livros esse ano, eu tenho mais 2 livros bônus, que são livros que eu estou lendo, que provavelmente vou terminar de ler só em 2026, não vai concluir nesse ano essas 2 leituras. Talvez um deles, que está um pouco mais gostoso de ler, eu termine esse ano, mas não sei, talvez não. Eu vou fazer um vídeo somente de os livros do ano. Dentro desses daqui eu vou colocar qual que eu gostei, qual que eu... os que eu mais gostei, na verdade. Mas eu não vou fazer um top 10 de livros mais, que os livros que eu mais gostei, porque foram poucos livros que eu li, quer dizer, muito para a média geral brasileira, mas pouco para a média geral das pessoas que leem muito. Que eu era uma dessas pessoas, mas a vida me derrubou, como eu já disse. Então vamos começar. Esse ano eu vou fazer vou mostrar aqui para vocês a lista dos livros, conforme eu me lembrar mais ou menos da ordem que eu li. Eu tô consultando o Scooby também, mas eu não acho mais o Scooby confiável. Por exemplo, esse ano eu fui ver que tinha alguns livros que eu tinha lido que não estavam lá na lista, e por algum motivo, alguma atualização do Scooby, ele retirou esses livros, e isso me deixou um pouco irritada. E aí eu tô fazendo agora uma planilha para catalogar todos os livros que eu tenho em casa, os livros que eu já li, os livros que eu não li, e também para eu ter um controle melhor, né? E um controle que não dependa de um terceiro, que talvez suma com tudo isso, e aí eu fico, né, sem esses dados. São dados importantes, eu preciso guardar eles de uma forma mais segura. Eu iniciei o ano lendo Garotos na Escuridão, da Jazz Loray. Foi bom, mas lá pra metade do livro, o livro me perdeu. Então aqui a gente vai contar uma história de garotas que são raptadas numa cidadezinha pequena. Essa cidade tem algumas particularidades, a gente ali está mais ou menos na década de 70, ainda tem bastante problemas com algumas libertinades, um povo um pouco mais conservador de algumas outras pessoas, e a gente vai seguir a história de umas adolescentes, e dessas adolescentes elas têm uma banda, e elas cantam ali juntas, uma delas acaba sumindo, a principal, que é a Heather, ela tem o pai dela que ele é promotor, e ela tem acesso a algumas informações ali das investigações. Além dessa amiga dela que sumiu, nós também temos uma outra narrativa de uma outra moça que acabou de ser sequestrada. A gente vai seguindo a história dessa moça também. Foi aí que o livro me pegou. No início da narrativa, a gente tem o sequestro dessa garota e como ela vai parar nesse cativeiro. Mesmo ela sem ter muita informação, a gente vai seguindo pela perspectiva dela, o que ela consegue ver do seu sequestrador. Ela reconhece esse sequestrador, que era uma pessoa que ali sempre é uma pessoa conhecida, né? E é muito triste você ver essa perspectiva, essa aflição dela. Aqui o livro, ele realmente prendeu minha atenção. Depois a gente vai seguir a história da Heather, as amigas dela, essa amiga que some, a outra amiga também. E você vai meio que se perdendo um pouco na narrativa. A Heather tá no momento em que ela acha que as amigas dela meio que estão deixando ela pra trás, que ela não tá indo atrás de um namorado, ela tem algumas responsabilidades, essa é a verdade, né? Porque ela tem uma mãe que tem problemas psiquiátricos, ajuda a cuidar dessa mãe. A família dela tem vários problemas. Não só dela, mas de todas as outras meninas também. E você vai seguindo todo esse drama e o sequestro vai ficando em segundo plano. E a gente tem capítulos intercalados, né? O que está acontecendo na casa da Heather, o que está acontecendo, né, ali na cidade, as investigações que a Heather faz, o mistério que a gente vai seguindo. Tem uma parte que ela presencia, né, uma cena bem violenta, e ela tem os seus suspeitos, mas existe um senso de urgência, mas depois esse senso de urgência meio que fica perdido. Tem tanta coisa acontecendo, a gente tem o sequestro da moça, a gente tem a Heather seguindo todas essa pista, a gente quer saber se quem a Heather viu lá era ou não era quer dizer, quem é essa pessoa, se é quem ela desconfia que é uma pessoa bem importante dentro da cidade. A gente tem a questão familiar, vários dramas familiares ao mesmo tempo, então tem muita coisa acontecendo. E a autora não conseguiu amarrar tudo isso, ela não conseguiu fazer com que a gente se importasse tanto com essas meninas que sumiram e com a resolução em si do crime. Você meio que desconfia de algumas pessoas e são essas pessoas mesmo. Não que eu queria uma reviravolta e tudo mais, mas que geralmente quem faz esses crimes, quem comete esses crimes, são pessoas próximas, são pessoas que não precisam ter reviravolta, são pessoas próximas mesmo. Mas a autora me perdeu muito nessa história. Tava gostando bastante, mas é um livro que, pra mim, eu dei 3,5 estrelas, porque eu tava, né, já pensando, nossa, vai ser um trailer
daqueles. E olha que eu nem sou fã de romance policial. Bom, na sequência desse livro, eu fiz a leitura da biografia da Amy Winehouse, pelo pai dela, né, Mitchell Winehouse. Eu não tenho mais esse livro. Eu já comentei no livro de Book House sobre essa biografia, onde a gente vai ter toda a história dela, contada pela vertente do pai dela, a vida dela de criança, adolescente, os primeiros sucessos, as composições, os problemas que ela teve em vida com as drogas, o casamento extremamente turbulado, problema com o paparazzi, a questão da anorexia, bulimia, o divórcio dos pais, tem muita coisa nesse livro, mas todos pela vertente do pai. E eu senti que tinha assim um viés de que ele queria se mostrar um bom pai e ele acabou mostrando que ele estava fazendo muito, talvez não estivesse fazendo tanto assim, né? Então não tem muito o que falar sobre esse livro, a única coisa que eu fiquei interessada foi de ler outros livros, né, outras biografias que não seja pela vertente do pai dela. Depois que eu larguei a biografia, eu iniciei o queridinho Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. Foi um livro, assim, maravilhoso. Esse livro, ele é muito gostoso. É uma grande história, né? A gente vai seguir aí o Jean Valjean saindo das galés, todo o preconceito em cima dele, o que ele vai conseguindo, sem, né, dizer que ele é um ex-presidiário, mas como as portas se fecham para ele a partir do momento que as pessoas descobrem que ele é um ex-presidiário, não querem nem saber o que ele fez ou deixou de fazer, ex-presidiário já era. Eu gostei bastante. Eu tenho um vídeo aqui que é a resenha, né? Tipo um resumão sobre o livro, porque quando eu li ele, eu achei que eu não encontrei na internet tantas pessoas falando com mais detalhes sobre, falava muito sobre a questão das digressões, falava muito sobre o momento político, mas eu queria falar da história, eu queria falar tudo. Então é uma resenha que tem bastante spoiler, eu sei que não é para todo mundo, aquele vídeo tem poucos views até, mas tá lá, é o meu desabafo. Então se você tiver interesse, vou colocar aqui no card para você, Os Miseráveis, do Victor Hugo. E na sequência eu fiz a leitura de O Conde de Monte Cristo, do nosso querido Alexandre Dumas, Alexander Dumas. Essa edição da Martin Poirot também, igual a dos Miseráveis, só que a dos Miseráveis eu achei que teve mais edições, quer dizer, notas de rodapé. Essa do Conde de Monte Cristo teve poucas. Os dois livros foram escritos em épocas de folhetins, então por isso que eles são gigantões desse jeito, porque vendia mais. E eu fui ver que o Alexandre Dumas, ele sempre precisava de dinheiro, então ele escrevia bastante mesmo. Olha só que lindo, gente. Bonito, né? A gente tem duas versões aqui dessa jacket, e a gente tem também assim. Quando eu li ele desse jeito, tá? Eu tiro isso daqui porque atrapalha pra caramba. Mas eu acho muito bonito. Mas atrapalha bastante. O que eu gostei dessa história? Então a gente vai contar aqui a história do Dantes. Ele era um marujo. E ele tava ali, né, sendo o seu marujinho, e o capitão morreu. O capitão morre e automaticamente o capitão deixa uma carta com ele. A gente tem o Darglans, que é o contador desse navio, e ele vê, né, quando o Dantes recebe essa carta do capitão. Quando chega em terra, a pessoa, né, que é dona desse navio, que é o Sr. Morrel, ele escuta tudo o que aconteceu e ele realmente vai nomear o Dantes como um novo capitão. Só que o Darglans, ele é um invejoso do caramba e ele não gosta nada disso, porque ele quer ser o capitão. Mas que ele não tem capacidade para isso, mas ele acha que ele tem muita capacidade para isso. O que ele faz? Ele vai lá, inventa uma história, né? Usa, né, o Ferdinand, que é um cara que ele é primo da namoradinha do Dantes. Namoradinha não, porque ele estava noivo, né, da Esmeralda. E ele usa, né, faz a cabeça desse cara, para esse cara acabar escrevendo uma carta e denunciar ele, né, como se ele tivesse mancomunado com Napoleão Bonaparte. Então a gente está aqui no período em que o Napoleão Bonaparte está recluso na ilha de Elba. E todo mundo que era denunciado como bonapartista, o rei Luís já pegava, ele já era essa pessoa, em quesitos políticos. Nós vamos ter aqui uma história de vingança. E, gente, é muito interessante. A primeira parte do livro, você fica, meu Deus, que sofrimento, principalmente o período que ele passa na cadeia. Você fica, nossa, não é possível. Mas é interessante como ele vai aprendendo, o que ele vai fazendo, como ele vai se... Primeiro ele se martiriza, né? Porque tá ali preso, que a vida é injusta e tudo mais. Mas depois ele vira gente e começa a falar, não pode ser só isso, tem que ter algo mais. E o plano para ele sair da prisão, as amizades que ele vai fazendo. Aí no plano de vingança dele, a gente já fica mais ou menos assim, sabe? Porque o que acontece?
eu achei que teve uma mudança do personagem, mas é uma mudança que eu acho que é proposital, para mostrar que a vingança ela vai corroendo o coração do Dantes. Então, todo aquele rapaz brilhante que a gente inicia a leitura, ele meio que vai morrendo aos poucos. E ele se torna outra pessoa quando ele assume a vingança dele. Quando ele volta, anos mais tarde, para poder fazer a vingança dele, de todas aquelas pessoas que tramaram contra ele, e as pessoas também que tiveram, né, culpas indiretas. E aí, tipo, você fica, tadinho dele. Mas depois fica, nossa, ele é malvado, hein? Porque aí ele vem com a vingança dele, a vingança dele é bem legal. É um livro, assim, que tem momentos que você fala, meu Deus, não vai chegar onde tem que chegar, porque vai cansando. Tantos diálogos, tantas coisas que vai acontecendo. É um livro contado muito por diálogos, não tem tantas descrições. As descrições, elas são pequenas. Os diálogos, eles acontece o tempo inteiro. Então, toda a movimentação do livro, o que vai acontecendo nessa narrativa, são por diálogos. E é muito diferente. Eu não recomendo ler O Conde de Monte Cristo antes e depois dos Miseráveis, porque eu fiquei com aquele sentimento de que o Victor Hugo é muito superior ao Alexandre Dumas aí na escrita. Depois eu li Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adélia Owens. Esse livro, ele foi uma grande surpresa, porque ele vai contar a história de uma menina que ela é deixada lá nos pântanos da Carolina do Norte pela família. Primeiro a mãe dela vai embora, depois vai os irmãos, até o pai ir embora. E fica essa menina de 6 anos no meio do pântano para viver sozinha. Eu achei isso absurdo. Mas é muito gostoso, você vai seguindo a história da Kaia e você vai querendo saber mais sobre ela. E a gente também tem um paralelo aqui de anos, a gente tem um período que narra em 1950, 1970, 1969 também, que é o período que acontece um assassinato. E ela é a suspeita por esse assassinato. E é muito interessante você seguir esses dois paralelos. São capítulos curtos, tá? São capítulos bem curtinhos, então é uma leitura que ela tem uma fluidez muito rápida, mas eu gostei do final. O final me surpreendeu. O final, nossa, foi maravilhoso. Porque a Kaia é a Kaia, ela é maravilhosa. O que eu pensei que ela deveria ter feito, a Kaia foi lá e fez. Muito bom esse livro. Depois eu também li Sweetfoot, do Brum. É um livro que eu já falei já em Protagonistas Fortes, um outro vídeo que eu tenho aqui no canal. E eu gostei bastante dessa história, porque a gente tem uma protagonista que ela dá a cara a bater, ela vai pra cima, ela busca. E na sua época, em 1600, então a gente tem aqui uma grande construção de narrativa desse período de 1600. A gente tem os protestantes, uma cidade bem conservadora, cheia de preconceito. Muito preconceito. E uma moça que é só uma bruxa, gente. Não tá fazendo mal pra ninguém. Até começarem a fazer mal a ela, né? Mas eu gostei bastante dessa história, da sua construção. A gente também tem um realismo mágico. Aqui não é bem um realismo mágico, a gente tem uma entidade que ela é como se fosse um espírito livre da floresta, que ela vai também se envolver com a protagonista. E no começo a gente tem um pouco de medo, de receio dessa amizade dos dois, mas com o tempo da leitura a gente fala, interessante, gostei de vocês são uma dupla e tanto. Então foi uma grande surpresa, Sleepfood. Eu não falei a nota de todos os livros, mas eu vou deixar a nota aí na edição, que provavelmente eu vou esquecer ao longo de cada livro que eu vou mostrando, tá? Uma Pequena Vida. Olha, o que eu achei de Uma Pequena Vida? Eu achei um livro longo, desnecessariamente longo, desnecessariamente. Eu dei 3,5 para esse livro, foi uma leitura que não me apeteceu tanto. Eu gostei bastante, assim, do jeito da autora narrar. A autora, ela sabe fazer um drama. Ela sabe fazer um drama, viu? Ela narra muito bem a história. A gente vai contar a história de um rapaz, que eu não me lembro o nome agora. Ah, o Jude. O Jude. A gente vai contar a história do Jude. Ele tem 3 amigos, né? E que ele faz posteriormente em vida. Então, a história desse menino é muito triste. Desde quando ele era muito novinho, porque é um livro que eu acho que não vale a pena. Não vale a pena a leitura. Nada de bom acontece na vida desse menino. E a autora, ela não acredita em terapia. Então, logo, você fica o tempo todo no livro. Pelo amor de Deus, se ele tivesse ido pra terapia. É um livro, assim, que eu achei tão, tão, tão desnecessário. Eu achei que a questão
Não é nem questão assim, porque a autora não acredita em terapia, por isso que ela não ensina em terapia no livro. Beleza, mas a gente só tem que colocar no livro que a gente acredita? Faz sentido, né? Mas, ok. Foi uma leitura que, num todo, foi até interessante. Assim, tem muita gente que fala assim, é uma pornografia toda. Não, não é. Porque são coisas que acontecem, e acontecem com muita frequência. A gente tem estatísticas para provar que não são casos isolados, e são geralmente pessoas que cuidam de outras crianças, são pessoas que sempre têm acesso fácil àquelas crianças, e precisa-se sim ser falado. Não tem nada assim que você fala, é muito gráfico, é sensualizado, é romantizado. Não, não tem nada disso, tá? Todos a forma que foi narrada, eu achei que foram narradas de uma forma até simples, comparado ao que aconteceu com esse menino. Mas o que me irritou todo na questão do livro foram muitas coisas. Passou-se muito tempo refletindo sobre coisas que não eram tão importantes, e durante todo o tempo ali, mesmo os amigos dele sempre falando, Judy, você deveria fazer terapia, que até a autora coloca dentro do livro a importância da terapia, o personagem não vai. Aí tem a questão também da alusão a. E aí esse menino, ele tenta uma vez, não consegue, depois mais pra frente, quando ele acha que a vida tá boa, a vida fica ruim de novo, porque a vida dele nunca fica boa durante muito tempo, ele tenta de novo e aí ele consegue. Então o livro acaba meio que terminando com ele conseguindo fazer o que ele queria fazer desde o início. E aí você fala, serão tantas páginas assim pra isso? Eu não sei. Não é um livro que eu achei agradável a leitura, tá? Eu não recomendaria para ninguém. Depois eu li também um livro chamado Talvez Seja Amor, que é um livro que vai contar a história de dois adolescentes aqui no Brasil. E o que me irritou desse livro não foi nem a questão da história adolescente de amorzinho entre eles, que é a história de dois amigos, que eles são amigos de infância há bastante tempo, então eles são amigos de janela de apartamento, né? E também eles vão para a mesma escola. O que me irritou nesse livro é que não parece em nenhum momento que eles estão no Brasil. Em vários momentos na leitura eu ficava assim, mas eles estão no Brasil mesmo? Porque a autora não se deu ao trabalho de narrar uma vida de um adolescente no Brasil. Ela narrou e parecia que nós estávamos nos Estados Unidos. Tudo que ela narrava ali tinha alusão, parecia que estava nos Estados Unidos. Não estava no Brasil, gente. Não estava. Não era possível. Com tanta coisa boa no Brasil para essa mulher ter narrado, não. Ela foi lá e narrou mais ou menos como se estivesse nos Estados Unidos, mas estando no Brasil. Esse livro talvez seja Amor. Eu não gostei muito, eu dei 2 para ele. A história é muito boba, muito boba. E a pior parte é essa adaptação, porque a gente realmente nunca sabe onde é que os personagens estão. Em vários momentos parece que eles estão em outro país e não no Brasil. Eu li também A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse livro eu tenho, ele tá aqui na minha estante em algum lugar, mas não deu tempo de eu pegar para poder mostrar para vocês, que é do Júlio Verne. Eu gostei bastante dessa leitura, eu dei 4,5 para ela. Foi uma leitura bem gostosa de fazer. Fiquei surpreendida que Júlio Verne, ele escreve aventuras, né? Um livro de aventura. A gente vai aí seguir um cara totalmente cheio de rotinas, que ele viu lá, seguiu uma aposta de que era possível dar a volta ao mundo de 80 dias. A gente vai seguir a história desse cara, seguindo ele, dando essa volta ao mundo de 80 dias, e várias coisas que vão acontecendo nesse meio tempo. E chega um momento que talvez ele não vá conseguir cumprir essa aposta. E é bem gostoso, eu achei bem legal. Não fiquei interessada em ler nenhum outro livro do Júlio Verne, que eu achei uma leitura bem bobinha, mas não é minha praia. Eu gostei, mas ao mesmo tempo não é um tipo de leitura que eu gostaria de fazer de novo. Aí eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, por ser um livro curtito, eu fiz bastante marcações, porque ele me deixou bem bolada, tá? A história da Macabeia, gente, que história sofrida. Sabe o que é interessante fazer a leitura desse livro? Então a gente vai contar aqui a história da Macabeia, uma moça, né, que como eu posso dizer, ela não tem muitas perspectivas, assim, esperanças na vida, o conhecimento dela é muito limitado, a vida dela foi muito sofrida, e, e agora ela mora no Rio de Janeiro, né? Ela veio lá do sertão, e agora ela mora no Rio de Janeiro. E você tá percebendo como tem muitas pessoas assim, né? Nessa mesma vibe dela, que tá vivendo, mas não sabe exatamente por que tá vivendo. Nada de muito bom aconteceu na vida dessa pessoa. Ela não tem esperanças, expectativas. O que ela vive é porque outras pessoas falaram que ela tem que viver. Ela só vai vivendo porque desde quando ela acordou nesse mundo ela vive. E
a Macabeia, ela não teve amor na vida dela. Essa é a grande questão. Ela não teve nenhum pingo de amor na vida dela. E o que ela vive é reflexo do que a sociedade quer com que ela viva. É uma história muito triste, cheia de reflexões. No início do texto, mais ou menos ali nas primeiras 20 páginas, demorou um pouquinho para poder imergir na história. O jeito que a Clarice Lispector narra é um pouco confuso. Ela utiliza de um narrador, que é um outro cara que fala que teve contato, né, com a Macabeia, e ele vai contar a história dela pra gente. E ficou confuso no início, e ele faz algumas digressões, são pequenas, mas ele faz algumas reflexões que não necessariamente têm a ver com a história central, e você sempre fica pensando, onde esse cara tá querendo ir de início? Mas depois que a gente pega ali, que ele vai apresentando a Macabeia pra gente, fica mais simples você se apaixonar pela personagem e querer saber o que vai acontecer com ela, se realmente vai acontecer alguma coisa boa ou não. E eu gostei bastante dessa leitura, eu já quero ler outras coisas da Clarice Lispector, ela me fisgou. Não cheguei a dar nota, acho que eu dei 5 estrelas, se eu não me engano, não me lembro. E eu também passei na frente, fiz a releitura da Agatha Christie, e não sobrou nenhum. Essa nova versão, acho que é a terceira vez que eu leio esse livro. Gente, tem muitos aplicativos que quando você coloca uma releitura, a pessoa fala que não conta como leitura. Eu acho que conta sim, para mim deveria contar como leitura até manual de máquina de lavar, que é uma coisa que eu leio. Eu gosto de ler manuais, porque tá tudo ali. Você lê e aí você descobre como é que o equipamento funciona. Não é fácil de ler? Não é fácil, uma leitura chata, mas é interessante você ler, porque depois você fala assim, esse botão que funciona para isso. E aí eu fiz a releitura de Agatha Christie. Eu não me lembrava quase nada desse livro, me lembrava do plot principal, que várias pessoas iam para uma ilha, que foram convidadas por uma pessoa aí que ao mesmo tempo eles conhecem, mas eles não se recordam ao certo quem é essa pessoa, e chegando lá na ilha eles descobrem que essa pessoa não existe, ou se existe é um lunático. Juntou todas essas pessoas nessa ilha, toca um toca-fitas ali que acusa cada uma dessas pessoas de um crime. E que elas têm, né, a sua parcela de culpa dentro desse crime, mas que elas não foram, quer dizer, algumas foram julgadas e foram inocentadas, e outras nem ao menos foram julgadas, porque são crimes muito difíceis de provar. E as pessoas vão morrendo ali nessa ilha, todas elas, né, as 10 pessoas, não é spoiler, porque a gente vai seguindo a musiquinha ali, e vai acontecendo as mortes, e o livro de Agatha Christie tem que ter uma morte, senão não é livro de Agatha Christie. E a gente vai falando, meu Deus, mas quem é o assassino? Não sabemos quem é o assassino. E é muito legal quando você descobre quem é o assassino e fala, meu Deus, eu não imaginava, eu não esperava por isso. Mas é gostoso, e vai seguindo o poeminha, né, eu vi que eles tiveram, né, o cuidado de fazer a tradução do poeminha agora, não colocando os 10 negrinhos, mas colocando os 10 soldadinhos, mas ainda assim, dentro da própria leitura, que você vai encontrar algumas passagens bem racistas, e você fica, tem um momento aqui que um personagem, ele é acusado por ter deixado 21 nativos, 20 ou 21 nativos morrerem, e de imediato, quando ele falou nativos, eu pensei em índios. E depois eu descubro que pode ser qualquer um, pode ser índios, pode ser negros, porque a Inglaterra saiu colonizando muitos países por aí. E aí ele fala assim, mas eram só nativos. Eram pessoas, né? E você deixou morrer. E as outras pessoas, os outros personagens meio que concordam com eles, como se a vida dele valesse mais do que a vida daquelas outras pessoas, só porque elas eram negras ou, né, índios. Porque tem um momento também que eles falam de índios. E tem outros momentos aqui muito racistas. Esse livro tem, mesmo com cuidado da tradução, mudar o título, fazer a tradução da musiquinha diferente, ainda assim teve umas 5 passagens aqui bem racista. Esse livro aqui que eu estava comentando no outro vídeo sobre os clássicos, que eu tive que parar várias vezes para poder fazer a consulta de palavras difíceis. Esse livro aqui tem muitas palavras difíceis. Eu vou tentar fazer um ranking das palavras difíceis e vou colocar na tela aí para vocês verem. E eu parei vários momentos para consultar várias e várias palavras. Eu falei, gente, mas eu não me lembrava, ou eu não me lembro de ter lido nenhum livro com essa palavra. E aí eu parava para consultar. É um livro que você faz muito rapidinho, ali em 2 dias, esse livro foi bem rápido mesmo, mas em compensação você tem que pausar e pesquisar as palavras. Se você
não conhece essas palavras como eu não conhecia. Agora você conhece. Bom, esse ano eu também li 1989, do George Orwell. Não, 1989. 1984. Eu gostei bastante, foi uma leitura que, meu Deus, explodiu minha mente de várias formas e jeitos. Então, é uma distopia, 1984, para quem não sabe, que eu acho que poucas pessoas não sabem, pouquíssimas pessoas não sabem. Ele vai narrar sobre o socialismo, o comunismo, ele também vai dizer o quanto é ruim, né, um governo totalitário. E aí ele vai narrar a história do Winston, e é interessante você seguir a história do Winston, porque de início o Winston ele tem as suas dúvidas, ele vive conforme o governo totalitário, então a gente tem um grande irmão, tem muitas câmeras pelas casas, tem um jeito certo de você andar, de você falar, de você se vestir. Ele não está satisfeito com a vida dele, entrou numa lojinha e acabou adquirindo um livro, que é uma coisa bem proibida nesse governo totalitário, e esse é um livro que você achava, vai ter uma história lá, não, era só um caderno em branco, para ele poder escrever e manter como diário. E ele fica de costas para a câmera, né, tenta, né, se manter de costas e começa a escrever nesse diário. Ele está fazendo uma coisa totalmente revolucionária, totalmente que poderia matá-lo. E você fica, nossa, que difícil viver aí, né? E você vai seguindo essa história e é muito gostoso você conseguir fazer o paralelo desse mundo, né, que o George Orwell conseguiu construir nessa época, né, ali na década de 50, tem muito a ver com o mundo de hoje em dia. Você fica, nossa, mas a política tá igualzinha, não mudou nada. A gente só tá repetindo as mesmas coisas e é uma coisa que você fala assim, nossa, daí poderia virar verdade facilmente. Não é difícil, não é difícil. Juntar ali umas pessoas mais ou menos inteligentes, umas outras nem tanto, você consegue repetir isso daí facilmente no governo. É um livro que ele abriu muito a minha perspectiva sobre política, e ele abriu também um medo, desbloqueou um medo, um novo medo. Esse e o Conto da Aia são livros para desbloquear medos. São livros que você fala assim, nossa, tudo isso aí que está acontecendo não é tão longe assim da realidade. São livros que você fala, nossa, esse cara, ele não estava pensando além, ele estava simplesmente narrando o que poderia acontecer a qualquer momento, o que acontece. Só que não da forma com que ele escreveu, mas acontece. Se a gente for seguir ali o que ele escreveu em 1984, tem muito a ver com a política hoje no Brasil. Eu gostei bastante do livro, virei fã do George Orwell, e aí na sequência já fui ler A Revolução dos Bichos. É uma fábula, é um livro bem curtinho também, eu acho que ele tem aí as suas 150 páginas, até um pouco menos, acho que é 120 páginas, porque a gente tem uma introdução, ali do próprio autor, explicando por que ele escreveu isso, a gente também tem algumas críticas, né, ao próprio livro, né, alguns críticos escrevendo ali no livro. A gente tem essa versão aqui que é da Tag, eu comprei faz bastante tempo também, estava parada na estante, mas assim que eu terminei em 1984, eu já iniciei a Revolução dos Bichos, porque o autor, ele me ganhou, ele me ganhou, e aí eu fiquei muito, muito fãzoca dele, essa é a palavra, eu fiquei fã dele, e já fui ler. Na Revolução dos Bichos, eu gostei bastante do sistema que ele coloca, é uma fábula bem gostosa, que ele vai nos mostrar como é, né, o comunismo e o socialismo também, e ele, no início aqui da introdução, o George Orwell, ele vai nos explicar o porquê que tanto o comunismo como o socialismo, ele foi deturpado ao longo da história, que o que foi, que assim, ele é muito bonito na sua teoria, mas na aplicação sempre vence o totalitarismo, ou sempre vence um grupo que tem mais força, então sempre aquele grupo que detém o poder, ele acaba sendo corrompido. Acho que é basicamente isso que ele quis passar nessa leitura. Posso estar enganada? Posso estar. Mas para mim pareceu isso, que a gente vai contar a história de uns porcos, um porco mor, ele teve um sonho de que todos os animais seriam livres, que viveriam num mundo maravilhoso, que eles iam expulsar os humanos, né, da fazenda, ele ia fazer uma revolução. E ele passa isso para todos os animais, os porcos são os animais mais inteligentes, e eles vão anotando isso, vão fazendo
planos para poder fazer essa revolução. Só que pode não acontecer naquele ano, pode ser mais para frente. Eles entendem que pode ser não na vida deles hoje, mas na vida da próxima geração. Eles têm essa compreensão. Eu acho essa compreensão boa, né? Porque a gente, como adulto, a gente não tem muito essa compreensão de que algumas mudanças não são para a nossa geração, mas sim para gerações posteriores. A gente pensa muito no hoje, a gente não pensa tanto, né, futuramente. Por isso que o mundo está como está, né? O planeta está tão destruído, porque a gente só pensa no hoje. Eu gostei muito bastante, só tenho um adendo aqui a fazer. A gente tinha um porquinho, então eu gostava muito desse porquinho, o Snowball. E aí tem um momento do livro em que o Snowball, ele é expulso da fazenda, né? E a gente não sabe o que acontece com o Snowball. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu queria saber o que aconteceu com ele e o autor não volta, não se dá o trabalho de nos dizer o que aconteceu com o Snowball. E eu queria saber. E agora eu nunca vou saber o que aconteceu com o Snowball, porque o autor já morreu. E o outro livro que eu li e concluí esse ano foi O Médico e o Monstro e Outros Experimentos. Já tinha falado com vocês no meu rede de compras e leituras, né? Falei sobre os contos que eu já tinha lido desse livro e que eu tava gostando bastante, mas que não vi a hora de chegar no Médico e o Monstro. E realmente, gente, o Médico e o Monstro é clássico porque é muito bom, gostei bastante. Então, os meus favoritos aqui de contos desse livro ficou O Demônio na Garrafa, que foi um dos meus favoritos. O Apanhador de Corpos eu também gostei. Ele vai contar a história de dois médicos que um desistiu da profissão, o outro continua sendo médico. Aí, né, na vida adulta não, né? Posteriormente, os dois se encontram, e aí ele acaba contando o que aconteceu na vida deles, né? Que eles trabalhavam para um médico muito famosinho, e esse médico, ele recepcionava corpos, né? Daqueles dois irmãos que matavam pessoas. Não sei se vocês ouviram falar desse caso. Tinha dois irmãos, né, nessa época que eles matavam as pessoas e vendiam para os médicos como cadáveres frescos, em vez de desenterrar os corpos. Porque nessa época tinha bastante roubo de corpos para esses fins, né, de anatomia. E os dois são aprendizes desse médico de anatomia. E eles percebem que os cadáveres são bem frescos, eles têm as suas dúvidas, mas meio que eles deixam para lá. Eu gostei bastante desse Apanhador de Corpos. Depois a gente tem um conto chamado Olala. Esse conto, você fica com um quê de que, nossa, o que o autor quis dizer aqui? Não sei. Tive que pesquisar sobre. O Lala, ele vai narrar aquela casa gótica, aquele período mais gótico, né, do período vitoriano. E ele vai contar a história de um cara que ele vai para uma casa esquisita, porque ele está se recuperando, né, de uma convalescência. E um médico fala assim, essa família aqui, eles vão receber você. E ele vai para esse lugar, ele não tem acesso a todos os cômodos da casa, mas ele acaba conhecendo essa Olala, que é uma das filhas, né, da família, e ele fica extremamente apaixonado por ela, uma coisa assim absurda. Eu sempre fico besta como as pessoas se apaixonam sem conhecer, né, a pessoa. Ele se apaixona pela beleza dela, por uns escritos que ele encontra dela ali e já acha, nossa, o amor da minha vida. E parecia uma história de vampiro. Parece uma história de vampiro, mas fica naquela coisa, é vampiro, não é? E você termina o conto sem saber. Me pegou muito isso, de terminar sem saber. Como eu já disse, eu gosto bastante de histórias, né, com seus finais abertos, e Olala, nossa. Aí depois a gente tem McHann, que eu não achei muito legal. Depois tem Janete a Entortada, achei interessante, mas nem tanto. E aí sim, a gente entra, né, num gostoso, maravilhoso Médico e o Monstro, e eu adorei o Médico e o Monstro. O que eu não sabia, né, toda vez que eu via as versões cinematográficas, mostrava que o monstro, ele era gigante. Toda vez que o Jack eu virava o Sr. Hyde, né, que é a outra persona dele, que seria o monstro, nos filmes, em todas as séries, filmes que eu vi, se mostrava que ele fazia uma transformação de que ele ficava gigante, tipo o Hulk, sabe? E não é bem isso. É o contrário. Eu fiquei assim surpresa. Eu falei, nossa, eu não sabia. Que, na verdade, é como se eles tivessem uma separação de corpos, de mente, né? Que tem o Jack, que é o doutor, é uma pessoa muito mais boa, 100%, quase 100% boa, mas ele tem um pedaço dele que não é bom, que é o Wright. E ele faz lá uma poção, ele toma essa poção, e essa poção transforma ele nesse Wright, que é essa versão má dele, essa versão que
não tem escrúpulos, não tem ética, não tem nada, tem moral, e que faz, que bem entender. De início ele fica com medo, mas depois ele pensa, nossa, eu posso fazer um monte de coisa que eu não consigo fazer, e aí ele vai fazendo. A gente vai seguindo os relatos desse caso através de cartas, né, tem algumas cartas, e da história que é contada, né, que a gente tem o advogado, o Jekyll, e esse advogado que vai fazendo meio que essa investigação, a gente vai seguir um ponto de vista dele, e quando a gente tem um ponto de vista do doutor, a gente tem através de cartas. Mas eu gostei muito desse conto. Ai, como eu queria um romance inteiro sobre o médico monstro. Seria muito legal. Foi uma grande surpresa, essa foi a última leitura feita no ano. E tá aí, eu vou colocar aqui o total para vocês dos livros que eu li esse ano, né? E a gente tem os livros bons. O livro que está me acompanhando, como todos sabem, né? Como ler livros, esse livro está me acompanhando, gente. Não tenho o que fazer. Eu tô aqui na página 124, fiz algumas anotações, e é um livro que eu leio um texto, ele é separado, os capítulos dele, em alguns textos por assuntos, né? Então, aqui é assim, ó, como encontrar as preposições. Então, eu leio esse texto e aí eu dou uma refletida, porque não tem como você absorver o conteúdo desse livro lendo ele de cabo a rabo como se estivesse lendo um romance. É uma leitura para estudo. E ele vai me acompanhar até o próximo ano, com certeza. Eu comecei a ler Warbreaker, do Brandon Sanderson. Não deveria fazer isso? Não deveria. Porque é um livro que tem suas 600 e tal lá páginas, 687 páginas. Teve a Maratona 48 Horas da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e eu falei assim, nossa, que interessante, eu nunca participo de maratona. É muito difícil eu participar de maratona, porque eu participo assim, eu participo se eu posso entrar na maratona e não ficar sendo pressionada para a leitura, tipo assim, você faz lá a inscrição e você vai ler no seu tempo. Aí, tudo bem. Agora, se eu tenho que ficar acompanhando lives, se eu tenho que ficar, sabe, num grupo específico e mostrando a minha produtividade, aí eu não entro nessas maratonas, não. Aí eu comecei a ler o livro do Warbreaker do Brandon Sanderson e fiquei apaixonada. E aí eu tô lendo. Tô devagar, viu? Tô devagar. Tô na página 98. Eu tô gostando bastante. Ele é bem mais complexo do que Caminho dos Reis. Eu acho que Caminho dos Reis explicou melhor, que aquele mundo de páginas tinha que explicar mesmo. Mas Caminho dos Reis, ele explica melhor o sistema de magia, os povos, como é que funciona. Então você não fica tanto perdido. Aqui em Warbreak, ele é mais complicadinho. Eu achei bem mais complicadinho. Tem muito sistema aqui de respiração, os termos técnicos deles, né? Do próprio mundo da Cosmere. E você, que se não tem conhecimento como eu, que só leu um livro do Brandon Sanderson, fica um pouco perdido. Mas me falaram que é assim mesmo, ele vai explicando aos poucos, né, ao longo da leitura, mas eu tô gostando bastante. E essas foram as leituras que eu fiz desse ano, que eu ainda estou fazendo algumas, mas que vão pro próximo ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe o seu curtir e não deixe de comentar. Por favor, comente nos vídeos, eu gosto bastante. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Espero te ver por aqui. Por gentileza, não deixe de assistir os outros vídeos que já foram lançados. Tchau, tchau.